Capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre. Então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se disposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Porém se lhe não amou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tira-lo-ás do meu altar, para que morra. O que ferir a seu pai, ou a sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem, e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo, ou a sua serva, com um pau, e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens pelejarem, e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo, ou uma serva, dar-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo, e morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando, e for ferido, e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue, o ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá.
Se romper um fogo, e pegar nos espinhos, e queimar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro, ou bens, a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda a coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes, aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou foi dilacerado, ou arrebatado, ninguém o vendo. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas, se de fato lhe tiver sido furtado, paga-lo-á ao seu dono. Porém se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, não o pagará, se foi alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem, que não foi desposada, e se deitar com ela, certamente adotará e tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com animal, certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só o Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporeis usura. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol. Porque aquela é a sua cobertura, e o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será pois que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias, e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos, me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe. E ao 8º dia, mos darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Capítulo 23. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento, daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás pois de ajudá-lo. Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista, e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava, e o estrangeiro. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim.
E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti, num só ano. Para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado, e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Capítulo 24. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Araão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés, e contou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz, e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue, e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, e espargiu-o sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Araão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés, havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Araão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E, subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites.
Capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso. Pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode, e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro. Por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações, de ouro puros farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele, e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada.
O comprimento de uma cortina será de 28 covados, e a largura de uma cortina de 4 covados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade, e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado, e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão uma argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia, para as tábuas de um lado do tabernáculo. E 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas, também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda, uma cortina de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Capítulo 27. Farás também um altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura.
E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. E as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado meridional que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 covados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte as cortinas, no comprimento, serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10, e as suas bases 10. Semelhantemente a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. De maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3, e as suas bases 3. E 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3, e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4, e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio, serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra, e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como lavor de selos lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro. E 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieiras farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes.
Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode farás, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de 1 sárdio, de 1 topázio, e de 1 carbúnculo, esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de 1 esmeralda, de 1 safira, e de 1 diamante. E a terceira ordem será de 1 jacinto, de 1 ágata, e de 1 ametista. E a quarta ordem será de 1 berilo, e de 1 ônix, e de 1 jaspe, engastadas em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligue Arão o peitoral, com os seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode, todo de azul. E a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro, e uma romã, outra campainha de ouro, e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes cintos, também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Capítulo 29. Isto é o que lhes hás de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás.
Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. E os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça. E imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue, que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor, é oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que foi de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que foi feita expiação, para consagrá-los, e para santificá-los, mas o estranho delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão, e a seus filhos conforme a tudo que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo, tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 rim, de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 rim, de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã,
e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo, por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Capítulo 30. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado, será quadrado, e 2 côvados a sua altura, dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro forrarás o seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício, das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de 1 ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de 1 ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, e de canela aromática metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo, aromático, 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 rim. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas, tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição, santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo.
Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, e onixa, e galbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro, em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás, e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo.